So, are you able to remain creative in the midst of the pain? Yes. Really? Yes, and that has come from both medicine, therapy, dialectical behavioral therapy, cognitive therapy. DBT therapy, yes. DBT therapy, yes. Yes. And also, it's come through something that I learned through DBT, which is called radical acceptance. I am sitting here with arguably the most powerful woman on the planet. Oh, thank you. Thank you. And I have radically accepted that I will put my shame in a box all the way over there and make it very small. And say to myself, I have mental health issues. I take a lot of medication to stay on board. And I'm a survivor. And I'm living and I'm thriving and I'm strong. And I'm going to take all my life experiences and I'm going to share them with the world and make it a better place. Wow. Olá, você já ouviu o termo aceita que dói menos? Essa frase é quase um ditado popular, mas por trás de uma simples frase tem muita verdade. Faz sentido quando conectamos esse comentário do senso comum com um conceito da psicologia comportamental dialética chamado aceitação radical. Essa é uma técnica da psicologia que pode ser usada por qualquer pessoa e é muito útil e necessária, principalmente quando você está passando por uma situação desafiadora, vivendo momentos na sua vida que você não desejava ou passando por coisas que não esperava. Aqui nesse vídeo eu vou te explicar o que isso significa, como aplicar e, é claro, os benefícios que ela promove na sua vida. Fica até o final que você vai entender tudo de maneira simples, prática e rápida. Primeiro, aceitar. Esse termo todo mundo já entende. Mas quando diz aceitação radical, quer dizer para realmente aceitar por completo, até o fim, por inteiro, alguma coisa ou a situação. É aceitar aqui, na sua mente, nos seus sentimentos, no seu corpo. É aceitar completamente. Isso acontece quando você para de lutar contra a realidade. Quando você para de negar, ter acessos de raiva pelas coisas que não saíram como você desejava. Quando você consegue sair lá daquele gosto amargo da situação que não foi ou que não está sendo como você gostaria. Eu falando aqui parece até simples, mas na prática não é tão fácil. Às vezes é inclusive bem dolorido. Por isso que a maior parte das pessoas evitam até de maneira inconsciente essa tal aceitação radical. Então vamos lá, recapitulando. O que é que tem que ser aceito? A realidade como ela é. Os fatos que já não dependem mais de você ou que você não pode mudar. Mas então por que a gente deve aceitar essa realidade? Porque antes de querer mudar alguma coisa, a gente precisa aceitar, ainda que exista a possibilidade de mudança. Primeiro você precisa estar nesse estágio de aceitar o que quer que seja. Mais um ponto para a gente entender é que rejeitar a realidade não a modifica. A dor e o sofrimento são parte natural da nossa vida. E são a manifestação ou a consequência de alguma coisa que deu errado ou que simplesmente não saiu do jeito que você gostaria. Rejeitar a realidade só aumenta o desconforto e o sofrimento. A recusa em aceitar a realidade faz a gente ficar mais tempo paralisado e potencializa inclusive alguns sentimentos desconfortáveis, como a raiva, vergonha, tristeza. Apesar que a aceitação também muitas vezes pode conduzir a uma sensação de tristeza, o que é natural, mas depois tudo isso vai se transformar em calma. Vale a pena a gente ressaltar que nesse sentido, a aceitação radical não é a aprovação, a compaixão ou a passividade. A aceitação não é a gente concordar ou gostar, não é a gente desejar ou apreciar. Aceitar por completo não é nada disso, é simplesmente o entendimento de perceber a realidade como ela é. E como é que a gente pode aplicar tudo isso, então, na nossa vida? Primeiro, observar se você está lutando contra a realidade. Preste atenção nos seus pensamentos, como por exemplo, isso não deveria ser assim, eu não acredito que isso esteja acontecendo comigo, eu não me conformo. Percebendo isso, já fica bem mais fácil o processo de aceitação. Segundo, você precisa intervir nesse tipo de pensamento e de postura, lembrando que a realidade
pode ser o que ela é. Ela está se apresentando exatamente assim. Pode até ser desagradável, mas ela é o que é e ela não pode ser mudada nesse momento. É como fazer uma conversa com você mesmo e trazer o entendimento aqui, ó, para sua mente. Terceiro, é importante lembrar que todas as coisas têm uma causa. Ainda que você não perceba claramente, existem muitos problemas, eventos que estão ligados um ao outro e que justificam alguma coisa estar acontecendo. Ainda que a gente não tenha total clareza disso, você não precisa concordar, mas você precisa entender. Lembre que aceitação não é necessariamente conformidade, mas isso faz parte do entendimento da realidade como ela é. Ou seja, nós vamos entender que existem fatos e causas que levam a realidade a ser como ela é. Depois que você trabalhou esses 3 aspectos, você já está no processo de aceitar, através da mente, do corpo e do espírito, tudo aquilo que chamamos de self. Para te ajudar nisso, você pode ir se instruindo, falando com si mesmo, meditar sobre aquilo que você vê. Você pode usar técnicas, inclusive, de relaxamento, trabalhar o seu mindset, o seu pensamento, a sua respiração. E também uma técnica que eu vou te ensinar agora. Você vai estender a sua mão e colocar um meio sorriso no seu rosto. Assim, ó, o sorrisinho da Mona Lisa. E as mãos dispostas, com a palma virada para cima. Isso é um trabalho de postura corporal que ajuda a ativar algumas emoções. Essa é uma postura aberta, flexível, não está rígida, tensa e fechada. Isso vai te ajudar a aceitar o self todo, a mente, o corpo e o espírito. Além disso, para te ajudar, nós podemos usar a técnica da ação oposta. Funciona assim: desenvolva esse pensamento. Se eu tivesse aceitado essa situação ou essa condição, qual seria o meu comportamento e a minha atitude? Uma coisa bem interessante que você também pode fazer mentalmente é enfrentar antecipadamente eventos que seriam inaceitáveis. Funciona assim: você imagina que está acontecendo como se já tivesse passado por tudo aquilo e o que você faria, como seriam todos os passos anteriores, aceitando. Então você imagina essa atitude de aceitação radical. Uma outra questão importante é você começar a se atentar para as sensações corporais. Já que, lembrando, nós estamos falando sobre mente, corpo e espírito, o self completo. Então, vai observando o que é que o seu corpo te fala enquanto você pensa em aceitar esse fato. Por isso é importante que sensações como tristeza, decepção, frustração possam encontrar espaço para aflorar. Como a gente falou, a aceitação não é gostar dessa realidade, muito pelo contrário, mas você pode transitar de um lugar de negação para a aceitação e se deixar sentir, inclusive acolhendo essas sensações, ainda que possam ser desagradáveis. Um outro passo muito importante nisso tudo que nós estamos falando aqui é você reconhecer que ainda vale a pena você viver, mesmo com essa dor. É possível integrar, já que nós sabemos que na nossa vida não tem que ser uma coisa ou outra, mas várias que se integram e podem coexistir. Você pode ter algo que você não gosta, que não é necessariamente como você queria que fosse, e que às vezes te causa bastante dor ou sofrimento, ou frustração, mas que ainda assim tem uma vida que não se acaba, uma vida que não tem menos valor por isso. Muito pelo contrário, uma vida que vale a pena ser vivida. Uma coisa é certa, fazer isso na prática não é tarefa que vem pronta. É natural que a gente seja resistente para aceitar. Porém, faça os prós e contras e observe se essa atitude de não aceitação está te levando para algum lugar. Normalmente, ela só te paralisa. Lembre-se que você pode desenvolver a habilidade de aceitação e quanto mais você pratica, mais natural ela se torna. Diante de novos desafios, você pode adotar essa postura usando a técnica que trabalhamos aqui, da aceitação radical.